Olá, pessoas em desenvolvimento! Sejam bem-vindos a mais um Verbalizando Podcast, falando de psicologia para o dia a dia, construindo uma vida com qualidade. Trazemos nossa visão como psicólogos sobre as coisas da vida humana, do mundo interno à vida coletiva. Qualquer semelhança com alguém pode ser uma mera coincidência existencial. Venha conosco nessa jornada. Escute, pratique, multiplique. Olá, pessoas em desenvolvimento, este é o Verbalizando Podcast, Psicologia para o Dia a Dia. Nós vamos falar hoje sobre qualidade de vida, os pilares da qualidade de vida, fazendo a parte 3 da nossa série. Hoje vamos falar sobre relacionamentos. Aqui é Ettore. Bom, aqui é Daniel. Relações movem o mundo, perceba o quanto que isso está na sua cabeça. Vamos lá. Vamos lá, muito bem. Muito bem, Daniel. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos como pilares da qualidade de vida. Acho que de modo geral a gente pensa como qualidade de vida é ter saúde, ter dinheiro, ter amigos, né? E hoje vamos falar aí sobre relacionamento. Basicamente, relacionamento na família, relacionamento amigos e relacionamento amoroso. Vamos começar com família. Relacionamento é algo que aparece bastante, né, em toda conversa, né, é algo que sempre está permeando, a gente sempre está pensando sobre isso, e não há como desvincular uma boa qualidade de vida sem bons relacionamentos. As coisas estão bem intrínsecas. Relacionamento. O que seria relacionamento? Bom, no meu ponto de vista é o contato dos seres, né? O contato aí das vidas. Então, como que você tem aí um contato com uma outra vida. Então, esse contato a gente vai falar sobre elas se comunicarem, trocarem suas ideias, né? As pessoas compartilharem coisas. Isso, como todo contato, né? Então, ele gera troca de informações, ele gera atrito, né? Ele gera aí, desgaste, ele gera somatórias, enfim, né? Como toda característica de contato. Legal. Sendo contato com o ser humano, com animais, enfim, né? Com qualquer tipo de vida. Eu vou trazer aqui o Buber, né? Que ele fala da relação eu-tu. O eu, né, sou eu que vou me relacionar com o outro, que é o outro, ele chama de tu. Nisso a gente tem uma relação verdadeira. Quando eu não consigo tratar o outro como o outro, mas como uma coisa que vai me atender ou qualquer coisa assim, ele fala da relação eu-isso, que na verdade não é construtiva, não é formadora. É você e uma coisa, e essa coisa não vai fazer efeito de desenvolvimento, de evolução em você. Somente na relação verdadeira, humana, eu-tu, é que a gente consegue crescer, se transformar nessas relações e realmente vivenciar o que é ser humano, que acontece no entre. É a relação, é a mediação entre as duas pessoas, né? Então, uma definição de ser humano como o que é construído na relação. Isso. O ser humano é o produto e é o produtor, né? Porque ele está lá na relação. Entendi. É a extensão dele, né? Ou seja, não há ser humano sem relação. Exatamente. Exatamente isso. E isso é uma coisa essencial para a gente entender a qualidade de vida humana, né? Porque viver sozinho
não é viver isolado das pessoas. Às vezes a gente tá no meio de um monte de gente, mas continua sozinho. Né? E essa solidão, vou chamar de. Não sei se dá pra gente falar de solidão existencial, né? Mas essa coisa que eu abandonei os outros, né? Ou eu me abandonei e ficar sozinho, essa coisa não é uma relação humana. A gente deixa de ser humano, porque perdemos as relações, ou porque coisificamos as relações, né? Certa vez assistindo uma reportagem de TV, e a reportagem que um repórter ia visitar lá um ermitão, né? Uhum. Aqui no Brasil mesmo, enfim, ele se retirou, foi morar no meio das montanhas lá e estava há 3, 5 anos morando lá, isolado e tal. E o repórter foi lá falar com ele, mas isolado de todas as pessoas. Uhum. A hora que o repórter chegou para falar com ele, esse ermitão o recebeu com um sorriso danado, muito grande, e não parava de falar. O repórter não conseguia fazer pergunta porque ele blá, 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 não parava de falar. E nessa hora me deu a impressão de carência, né? Do quanto que ele estava querendo este contato humano. Então, de repente, a escolha dele do ser ermitão não foi uma escolha assim tão natural, vamos dizer assim. Na impressão que eu tive era isso. Ele queria falar, ele queria companhia, né? Por outros traumas e outras coisas que explicou-se na reportagem lá, ele se isolou, mas que ele queria. Ele queria. Tem um filme muito interessante e recente agora que chama A Natureza Selvagem, que fala disso daí, de um garoto que acabou se desentendendo, digamos assim, com a família e tal, pega seu carro e vai pro meio do Alasca. É um filme bem curioso, bem interessante. Uma escolha pelo Hermitage, talvez pelas decisões erradas, né? Ou pelos acontecimentos, né, na vida e etc e tal. Tem especificamente tem uma página aqui no Facebook que ele se propôs, né, não está conseguindo ter muitas atualizações, mas a proposta foi legal, houveram algumas atualizações interessantes, que era sobre os mendigos em Campinas. E aí a foto do mendigo, ele contando a história dele, né? Enfim, o que levou ele a estar onde ele está, se ele tem escolhas ou não. Então é bacana porque traz um personagem que você vê todo dia na tua rua e ele traz na tua vida, né? Enfim, tá aqui. E a maioria das situações foi por intolerância, alguma coisa assim que ele não conseguiu lidar com algumas relações, as pessoas não conseguiram lidar com ele, e aí uma saída para isso foi se afastar, né, ir para as ruas e mendigar, enfim, né, virar ermitão. Uma das saídas dessa. Mas você vê, e que traz, logicamente, né, prejuízos numa qualidade de vida. É inimaginável pra gente. O quanto que o relacionamento ele tá intrínseco, né, com a qualidade de vida. Então, interessante nisso que você está falando, que um dos elementos necessários para a relação é tolerância, né? Isso. Suportar o outro. Então, mas é porque é física mesmo, né? Então, todo tipo de contato gera calor, né? Atrito. Enfim, então, atrito. Então, ele vai gerar esse tipo de coisa. Então, isso incomoda. E aí você tem que lidar com esse tipo... com o que acontece.
funciona isso na família, então, né? Vamos lá. Bom, família, ele é baseado em laço de sangue, né? Ou cuidados, né? Adotado, enfim, né? Alguém a família que começa... família do coração, né? Isso, né? Então, que participe e tal. Então, laço de sangue ou cuidado, né? Enfim... que laço de sangue, o significado do laço de sangue é um pouco maior do que o biológico mesmo. Uhum. Né? Enfim, então ele começa naquele núcleo, não é escolhido, né? Ele dificilmente é escolhido. Ele começa aí num núcleo, ele vem numa família e conhece pai, mãe, cuidadores, né? Geralmente isso, como vem desde pequeno ou desde um tempo, na maioria das vezes é o primeiro contato que se tem com outros seres humanos. Então vai se construindo aí um vínculo, vai se construindo aí uma coisa mais forte que nos outros relacionamentos ele não tem, né? Então isso é um dos grandes conflitos dos outros tipos de relacionamento para com a família. Existe um amor sendo construído, uma relação sendo construída ao longo do tempo, né? Então isso tem um peso muito grande nesse sentido. E às vezes até antes do nascimento, né? Quer dizer, às vezes não, isso já começa antes do nascimento. Exato. É interessante, né? A família tem um autor, um historiador, se não me engano, chamado Arrier. Ele levanta como é a família desde sempre, né? Então, antes lá na Idade Média, e depois eu li ele sobre depois da Idade Média, na construção da família até a família moderna. É muito interessante que nem sempre a gente teve esses sentimentos na história da humanidade. Isso é uma coisa do nosso tempo moderno. Nós precisamos em um momento desenvolver esses sentimentos dentro da família, e o que nós conhecemos hoje de família, do jeito que ela é, eu vou chutar no máximo, que agora eu não me lembro, mas no máximo 300 anos nessa coisa de família, sentimento, porque antes era um negócio meio estranho, muito diferente, sabe, pra dizer assim, de como se era família, né? Mas com a evolução da sociedade inteira, a gente começa a ter espaço dessa vivência de sentimento dentro da família. E isso muda tudo. Muda inclusive como é que a gente organiza, como é que a gente estrutura casa. Porque antes não tínhamos móveis, não tínhamos cômodos, era tudo junto, né? Um cômodo servia para tudo. Então na hora à noite ele servia para dormitório. Se não, durante o dia ele servia para trabalhar, para receber pessoas, para fazer festa. Era tudo igual, tudo a mesma coisa. E não tinha intimidade, não tinha privacidade, não tinha sentimento. E conforme vai aumentando essa coisa do sentimento, a necessidade dessa vivência, a gente também precisa de viver a privacidade e a intimidade. Aí os móveis começam a ser, antes eram desmontáveis, hoje eles são fixos, né? Então as coisas vão ganhando espaço por causa do sentimento dentro da família. Olha aí que interessante, né? Talvez até a criação do sentimento na família seja uma das formas até do ser humano aí para lidar com esse atrito natural, né? Ok, sim. Interessante. Pelo jeito até que você descreve família antes, era uma coisa mais animal mesmo, era uma coisa mais lobos, né? Alcateia, né? Enfim, faz parte da família, mas não tem esse amor, essa coisa, né? Pode ter cuidados e tal, porque faz parte do meu grupo, mas não tem esse amor. É interessante. Muito interessante. E é interessante isso que você fala da família como sendo o primeiro grupo, porque praticamente tudo que a gente precisa para